115, Salmo de número 115. Ok? Salmo de número 115. Que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora para sempre. Aleluia. Bendito Deus, obrigado por tua palavra que foi aberta e que agora, ó Deus, será exposta. Que o Senhor seja servido em ministrar a cada coração por meio desta palavra, nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em alguns momentos da sua caminhada, a nação de Israel cometeu o pecado da idolatria. Abandonou o Senhor e se deixou levar pela inclinação das nações que estavam no seu entorno. De modo que este salmo ele vem no propósito de reafirmar a confiança de Israel no Senhor. Este salmo é conhecido como um salmo litúrgico, quando em adoração pública todo o povo é instruído em reconhecer a bondade e a fidelidade do Senhor. De acordo com aquilo que é exposto pelo salmista aqui, as nações no entorno questionam o teu Deus, onde está? É impressionante como, em alguns momentos, quando os servos do Senhor estão passando por alguns momentos difíceis, os ímpios ousam questionar, mas e o Deus que você serve? Você não diz que Ele é poderoso? É exatamente isso que você encontrará, por exemplo, lá no Salmo de número 42, quando ali o salmista está passando por momentos extremamente difíceis, quando ele diz que as lágrimas lhe estão servindo de consolo, e aí os ímpios no seu entorno questionam, mas e o teu Deus, onde é que está? Onde é que está o Deus que você diz que é vivo e poderoso? É neste momento que o salmista aqui, ele busca reafirmar no coração do povo a ideia da bondade e da fidelidade do Senhor. Quem de fato deve ser adorado? Essa é a questão do salmo. O salmista mostra a nulidade dos ídolos e faz um convite para que o povo adore ao Senhor. Eu quero falar a vocês nesta noite, nesta oportunidade, sobre a seguinte ideia:
um coração disposto a honrar. Somos instruídos, somos exortados pelo Salmo aqui a termos um coração disposto a honrar ao Senhor. Primeiro, um reconhecimento. Versos de número 1 ao 3 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e faz tudo como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós. Queridos, sucesso. Vamos imaginar aí, por exemplo, o sucesso na família. Vamos imaginar aí que você tem uma família maravilhosa, um bom esposo, uma boa esposa, filho maravilhoso ou filhos maravilhosos. Mas de repente você diz assim: isso foi um processo construído. Eu soube escolher o meu esposo, eu soube escolher minha esposa. O meu filho, ou os meus filhos se tornaram aquilo que se tornaram porque eu soube dar a devida educação. Alto lá. O sucesso no trabalho. Eu galguei a carreira que galguei justamente porque eu trilhei um árduo caminho. Eu me esforcei muito para chegar onde cheguei. E exatamente por isso, hoje, eu tenho o respeito que tenho na profissão que desempenho. Alto lá. Eu tenho essa comunhão com Deus, mas você não sabe o preço que eu pago. É muito tempo na palavra, em oração, em jejum. Alto lá. Acontece, meus queridos, que se não for o agir de Deus, o sucesso na família não é possível. O sucesso na profissão não é possível. O sucesso na vida espiritual, se é que nós podemos chamar assim, não é possível. De maneira, queridos, que tudo depende exatamente do agir de Deus. E é por isso que o salmista começa: não a nós, Senhor. O foco não está no adorador. O foco não está em mim e em você. Não são as nossas boas habilidades, mas é o agir de Deus. Tão somente o agir de Deus. Por isso que no desdobramento o salmista diz: mas ao teu nome dar glória. E aqui, claro, você precisa levar em consideração o aspecto pactual, onde o Senhor comprometeu-se a abençoar a vida dos seus servos, a abençoar o seu povo, na medida em que este povo dispõe um coração a obedecer. Nada para nós. Quando você lê lá em Daniel capítulo 4, você vê ali que Nabucodonosor chamou para si toda a glória, e ele diz que tem o poder para matar e fazer viver. Ele coloca-se na posição de Deus, e o resultado foi que ele foi comer capim como um animal. Ele perdeu o seu trono, porque ele arrogou, porque ele chamou para si a glória devida tão somente a Deus. A palavra é clara ao afirmar que o Senhor não abre mão da sua glória. E você precisa ter esta consciência, que todo louvor e toda glória é devido tão somente ao Senhor. É bem interessante que o salmista ele diz assim: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dar glória. No mundo corporativo, as pessoas são instigadas a fazer nome. As pessoas são ensinadas, incentivadas a trabalhar a própria imagem. O status tem um grande peso para que desta forma
o indivíduo adquira respeito. E é assim que as coisas são. Mas é interessante que o salmista, ele chama a nossa atenção, onde ele diz que nós temos que tomar muito cuidado para não construirmos os ídolos no nosso coração, de maneira a tentarmos destronar Deus, porque isso é extremamente danoso para a vida do indivíduo. A Deus e tão somente a Deus todo louvor e toda glória. Tome muito cuidado, porque é possível que algumas coisas acabem roubando o lugar de Deus na sua vida. Certa vez, eu vi uma mãe fazendo a seguinte declaração para um filho: amor incondicional. O que é isso? Isso é loucura. Não. Somente o amor de Deus é incondicional. Somente o amor de Deus é incondicional. E o salmista, ele chama a atenção dos seus leitores para esta realidade. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Qual foi a acusação que as nações fizeram em relação a Israel? O Deus deles nem sequer pode ser visto. Mas aí o salmista chama a atenção dos seus leitores para a realidade de que Deus, muito embora não possa ser visto e tocado como fazem os idólatras em relação aos seus deuses, cobertos de ouro e de prata, o Deus criador dos céus e da terra é o Deus que manifesta misericórdia e fidelidade em relação aos seus servos. O Senhor é misericordioso e Ele é fiel. Não fiel a mim e a você, porque nós somos inconstantes. Mas Ele é fiel às promessas que Ele faz ao seu povo. Quando diz que na medida em que o seu povo dispõe o coração para obedecer a sua palavra, Ele graciosamente derrama as suas ricas bênçãos. Você crê nisso? Deus é o Senhor. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Verso de número 2. A ideia é de que Deus simplesmente abandona os seus, conforme mencionei anteriormente. E aí, queridos, isso é bem interessante. Eu volto a repetir a ideia anterior, porque às vezes você está passando por momentos difíceis, e quem não está sujeito a isso? Vamos pegar os aspectos que eu mencionei anteriormente, de repente na família. E quem disse que você tem uma família perfeita? Eu não tenho, eu acredito que você também não tenha. Dentro da família tem lá os seus perrengues, as suas dificuldades, seus altos e baixos, mas é na família que a gente chora junto, é na família que a gente lamenta as dificuldades, é também dentro da família que a gente vibra junto as conquistas, etc. A família, ela tem esses, passa por esses altos e baixos. Na profissão também tem os seus altos e baixos. Na vida espiritual, nós também estamos sujeitos a isso, Às vezes a gente está num fervor espiritual, tamanho que se alguém tocar, sai fluidos. Mas às vezes nós estamos clamando: tem misericórdia a Deus, eu sou teu filho. É assim comigo, não sei com você. Mas aí, de repente, você está passando por algum momento difícil, e aí, o ímpio, vendo isso, ele ousa, e aí ele indaga: mas e cadê o Deus poderoso que você diz que serve? É exatamente aí, queridos, que o salmista, ele ousa a dar uma resposta à altura,
onde ele fala a respeito das nações, onde é que está a confiança dessas nações. E por nações aqui, lembre-se a ideia da Babilônia, da Síria, do Egito. Eles desdenhavam naquele instante de Israel, porque eles tinham uma nação estabelecida. Eles podiam tocar em seus deuses, conforme já disse, revestido de ouro e de prata. Eles olham para Israel como uma nação peregrina, e eles ousam perguntar, mas olha a situação de vocês, onde é que está o Deus de vocês, afinal de contas? Daí o salmista responde no verso 3, olha comigo, olha a resposta do salmista. Ele diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Sabe por quê? O ídolo, normalmente, ele flui da ideia humana. Isaías, por exemplo, diz assim, nada sabem aqueles que vão lá na mata, pegam uma árvore, cortam essa árvore, com um pedaço dessa árvore, corta, coloca para cozinhar, com outro pedaço, constrói um ídolo e diz, meu Deus. Daí ele diz, de uma forma bem interessante, no verso de número 20, Isaías 45, 20, que nada sabem aqueles que conduzem em procissão os seus ídolos e rogam a um Deus que não pode salvar. Mas aí é interessante que o salmista, ele diz aqui que o nosso Deus está no céu e faz tudo conforme lhe agrada, ou seja, ele é soberano. Deus não pode ser apalpado como os ídolos o são, mas ele se revela, porém, ao mesmo tempo, está além de nós. No entanto, é o Deus que intervém, é o Deus que conhece a nossa vida, a nossa história, os nossos altos e baixos, e é servido em se fazer presente na nossa caminhada. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aqui, quando o salmista fala a respeito de céu, ele fala do aspecto transcendente de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o salmista ele faz questão de ressaltar que este Deus intervém. Não é nulo como os ídolos, porque ele vai na sequência dizer que os deuses das nações têm mãos, mas não apalpam, narinas, mas não cheiram, pés, mas não andam, som algum sai da sua garganta. E aqui vem o aspecto para o qual ele chama a atenção. São simplesmente seres inanimados, mortos, e tornem-se semelhantes a ele, todos os que fazem, bem como todos os que nele confiam. É por isso que o salmista ele vai procurar aqui fazer uma diferenciação. E para isso o povo de Deus precisa prestar muita e bastante atenção. Uma exortação. Versos 9 a 11 diz o seguinte, versos 9 a 11. Observe. Israel, confia no Senhor. Ele é o teu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Daí na sequência, versos 15, 16, 17, o salmista ele fará um outro paralelo. E isso é muitíssimo interessante, porque ele diz, Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, por casa de Arão aqui, refere-se aos líderes espirituais, os sacerdotes. Confia no Senhor. Todos os que confiam no Senhor, diz o salmista. Queridos, o povo de Deus é chamado, é desafiado a depositar no Senhor a fé e a esperança.
é desafiado sim a confiar no Senhor, na certeza de que o Senhor é escudo e amparo, conforme a irmã Gilda leu lá no texto. É Ele quem é servido em cercar os seus servos de bênçãos e de cuidados. O grande perigo é justamente quando nós pegamos o momentâneo para dizer se Deus é ou não é. Aliás, este foi o pecado no qual Israel caiu algumas vezes, quando se deixou levar pelo pragmatismo das nações no entorno e com isso caiu na idolatria, sendo dessa forma disciplinado pelo Senhor, que não abre mão da sua glória. Deus não abre mão da sua glória. Nós encontramos ao longo de todo o texto bíblico a afirmação: eu sou o Senhor. Daí o Senhor diz: e fora de mim não há outro. E fora de mim não há outro. O que existe fora do Senhor é obra das mãos humanas, é fruto da criação. E quando não se quer desagradar algum Deus, constitui-se o altar em adoração a todos os deuses, conforme encontramos lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo chegou lá no Areópago. Ao Deus desconhecido, não queria desagradar ninguém. Daí, aqueles que confiam no Senhor desfrutarão naturalmente das suas bênçãos e dos seus cuidados. Ele é o seu escudo, é o seu amparo e o seu escudo. Ah, queridos, se alguém curva-se diante de deuses mortos, nada podem esperar da parte do Deus vivo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Isso é politicamente incorreto, porque o discurso dos nossos dias é que deve ser cada um na sua. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. As Sagradas Escrituras nos instruem com muita clareza que só existe um único e verdadeiro Deus, e que só a Ele nós devemos prestar cultos, e que só dele nós devemos esperar as bênçãos e os cuidados, porque nele, diz o apóstolo Paulo, nós vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Crente, meu irmão, minha irmã, o Senhor não abre mão da sua glória. Não coloque absolutamente nada no altar do teu coração além do Senhor, porque isso resultará no peso da mão de Deus sobre a tua vida, porque o Senhor não abre mão da sua glória. O salmista continua, o verso de número 12, e diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. De nós se tem lembrado o Senhor. Veja o Salmo de número 44, verso 1, o que é que diz? Salmo de número 44, o verso de número 1. Observe o que é que diz lá. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Sim. O Deus que agiu e que continua a agir na vida do seu povo, Ele nos abençoará. Todos aqueles que confiam no Senhor são convidados a desfrutar das suas bênçãos. O Senhor é a fonte de todas as provisões. Ele é o Yahvé Irê, o Deus que vê, que assiste, que supre. Ele não se faz indiferente à tua causa e às tuas necessidades. A quem é que o Senhor abençoa? Aos pequenos e aos grandes. A vós e a vossos filhos, conforme o verso de número 13. Olha que coisa maravilhosa!
São as bênçãos do Senhor que vão sendo transmitidas dos pais para os filhos. Viu lá o Salmo 44, verso 1? Os pais já testemunharam do agir de Deus. E agora os filhos estão usufruindo dessas bênçãos. Você, pai e mãe, deve ser o canal para que os filhos continuem usufruindo das bênçãos e dos cuidados do Senhor. E quando é que isso acontece, pastor? Na medida em que esses pais permanecem firmes e da parte do Senhor testemunha para os seus filhos. Esses filhos vão também confiar no Senhor e de igual forma também desfrutarão das suas bênçãos e dos seus cuidados. Para quem são as bênçãos? Para vós e para vossos filhos, de geração a geração. Lembra do Pentateuco? De geração a geração. Ah, meus queridos, meus nobres irmãos, de uma realidade à disposição do coração. Versos 17 e 18, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Os mortos não louvam ao Senhor. Vocês lembram quando o salmista desafia e diz: todos que têm fôlego louvem ao Senhor? Pois bem, os mortos, fisicamente, eles perderam esse fôlego e, portanto, não poderão mais louvar ao Senhor. Mas existem também aqueles que estão vivos fisicamente, mas que estão mortos espiritualmente e, portanto, não podem louvar ao Senhor. Lembram quando o salmista fala a respeito daqueles que constroem os seus deuses conforme as suas próprias perspectivas? A nulidade dos deuses, conforme diz o salmista, é reflexo dos ourives, mas ao mesmo tempo de todos aqueles que confiam nesses seres inanimados. Eles também não podem louvar, não podem bendizer ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor não abre mão da sua glória. E nós precisamos sempre nos lembrar desta realidade. Daí o salmista faz o desdobramento e diz: nós, porém, bendiremos ao Senhor. Nós quem? Aqueles que têm a consciência real de que foi trazidos à existência pelo Deus vivo, que construiu tudo bom. Gênesis 1. Que vão depositar no Senhor a fé, a esperança, a confiança, e que agora vão abrir os lábios para bendizer, para testemunhar dos grandes e poderosos feitos do Senhor. Tome muito cuidado com essa ideia perversa, essa artimanha de questionar onde está o teu Deus. Daí você corre o risco de olhar para o momentâneo ali e começar a questionar os cuidados de Deus para com a tua vida. De repente, um momento difícil de enfermidade, de crise familiar, de desemprego, etc. E aí, o diabo sutil como é, começa a questionar: cadê o Deus que tu diz que confia? Tome muito cuidado. A resposta do salmista foi: o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo conforme lhe agrada. E você precisa reafirmar isso naturalmente também no seu coração. Ora, quem adora a um Deus a um ídolo que não vê, também não vê. Não se contente em relacionar-se com o inanimado, mas ouse adorar ao Deus vivo e verdadeiro. O Senhor te fez com alma, com paixão, e o Senhor quer que você o adore com alma e com paixão.
de forma intensa, piedosa, comprometida, reconhecedora. E que testifique da parte do Senhor diante daqueles que de você estão. E o teu Deus, onde está? Como você responderia? Você seria capaz de responder como salmista, de dizer que o Deus que você serve é o Deus criador dos céus e da terra, que trouxe todas as coisas à existência, inclusive você, e que você deve ser um instrumento para o louvor e a glória do Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dar glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Existe, porventura, algo ou alguém que de repente esteja tomando lugar no teu coração que é devido ao Senhor? A tua família não deve ocupar a primazia no teu coração acima de Deus. Tua esposa, teu esposo, teus filhos. O Senhor não abre mão da sua glória. Mas é no momento que você se volta para o Senhor que Ele vai abençoar a tua relação com teu esposo, com tua esposa, com os teus filhos, e a tua família será uma bênção. E a tua família será um canal nas mãos do Senhor para abençoar outras famílias. E é assim que deve acontecer. Ao Senhor, tão somente ao Senhor, todo louvor e toda glória. Servimos a um Deus que é único, vivo e verdadeiro, que interage, que intervém e que é servido em abençoar todos aqueles que nele confiam e esperam. Você crê isso? Pense nisso e que Ele na sua bondade te abençoe. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar o hino.